pessoal! Vamos hoje com a nossa segunda aula de Fisiologia da Voz Cantada. Nessa aula, nós iremos falar dos estilos de canto popular e erudito sob o ponto de vista do funcionamento da musculatura da laringe. Primeiramente, vamos recapitular o processo de fonação. Quando as membranas estão afastadas, temos a respiração. Para emitir a fala e no canto, às alturas, as membranas se encostam parcialmente e vibram com a passagem do ar. Ao lado, veja uma imagem em câmera lenta de uma glote em fonação. Vejam como ela vibra. Ao lado, um esquema visual desenhado, vemos as membranas num corte vertical, ou seja, de lado. Elas se tocam como se fosse uma onda de baixo para cima, devido à pressão do ar que vem dos pulmões. Legal, né? Mas o que isso tem a ver com os estilos de canto? Primeiro, vamos deixar claro que, para fins dessa aula, iremos falar do canto erudito e do canto popular, mas existem diversos outros estilos dentro e fora dessa divisão. Eu vou destacar ainda 3 observações importantes. 1. Todos os cantores utilizam o seu TA e o seu CT para cantar. 2. O canto erudito valoriza a sonoridade da voz cantada sob o domínio do CT. E 3. O canto popular brasileiro valoriza a sonoridade da voz emitida sob o domínio do TA e da emissão mista. Sobre os estilos de canto, recomendo fortemente a leitura das teses da Gláucia Laís Salomão e da Regina Machado, ambas doutoras, fonoaudióloga e professora de canto brasileiro, respectivamente. Então, de forma resumida, o canto erudito transita pelo universo da sofisticação sonora, da voz plena, da desenvoltura do estudo e da especialidade técnica dos seus executantes. Já o canto popular é do domínio social, das tradições, da sociedade e do sentimento, expressão e timbre natural de quem o canta. E exige técnica apurada e específica quando esse canto popular se torna um canto profissional. Não há desmerecimento de um em relação ao outro e eles podem, inclusive, ser complementares, embora seja difícil por uma questão de horas de dedicação, de estudo, de prática dos repertórios, que você consiga ser notório nos dois estilos. É difícil, mas não é impossível. Pois bem, o estudo da fisiologia da voz no âmbito da voz cantada explica a relação entre a emissão vocal e a atividade de 2 músculos que vamos ver a seguir. Aqui, de forma resumida, vamos ver no Rony, onde ficam os músculos TA e CT. O TA, o tireoaritenoide, é um músculo vocal, ele fica aqui na lateral das pregas vocais. Quando as pregas vocais estão assim espaçadas, é porque a gente está respirando, como a gente já viu. E para fazer a fonação, o meu TA ele age deixando as membranas unidas de forma estável. Ele passa aqui por baixo, aqui dentro. E a função dele é essa aqui, ó. Ele vai esticar mais e esse movimento aqui de báscula vai fazer com que aquela estrutura lá em cima também se alongue um pouco mais. Ó. Quando eu utilizo o meu TA, eu consigo manter a qualidade e a mesma forma da minha articulação da voz falada. Então, as palavras do português brasileiro, por exemplo, elas continuam na mesma forma. Eu consigo emitir no meu TA sons nasais e consigo emitir articulações mais específicas da língua. Quando eu estou usando o meu CT, eu perco um pouco essa capacidade articulatória, porque eu estou utilizando mais espaço e eu preciso de um direcionamento mais preciso dessa minha coluna de ar, o que vai acabar tirando um pouco dos formantes
Então, as vogais, quanto mais eu vou no agudo, menos eu vou ter controle, ou menos opções eu tenho dessas pequenas nuances. Por exemplo, sons anasalados e vogais como o I, que quanto mais para o agudo eu vou, mais esse I vai começar a se tornar um E. E para vocês perceberem na prática a diferença entre uma emissão usando somente o TA e uma emissão usando somente o CT, eu vou cantar aqui um trechinho da música Ponta de Areia, de Milton Nascimento, alternando. Primeiro eu vou cantar o TA e depois o CT. Ponta de areia, ponto final, da Bahia a Minas, estrada natural. Ponta de areia, ponto final, da Bahia a Minas, estrada natural. E agora, para descontrair, eu queria falar um pouquinho de um fenômeno vocal chamado yodel. É uma técnica que surgiu de forma espontânea em diversas partes do mundo. Se vocês já assistiram alguma vez o Tarzan, vão saber do que eu estou falando. Vou explicar. O yodel, ele só ocorre quando você percebe o efeito. É diferente de eu cantar uma nota, pausar e cantar outra nota. Eu preciso fazer de forma contínua, para que essa troca muscular cause um efeitozinho sonoro. Então eu vou fazer aqui para vocês perceberem. Eu fiz uma nota, a aguda, depois voltei. Então eu cantei TA, CT, TA, CT e fiquei alternando para vocês perceberem a diferença. É diferente se eu interromper o som. Não dá para perceber, mas se eu fizer se eu colocar a mão aqui na minha garganta, eu vou perceber uma ligeira mudança, como se fosse um interruptorzinho que eu estou apertando lá dentro. Durante a aula, eu costumo fazer e permitir que vocês toquem aqui na minha garganta para perceber. Mas vocês podem tentar fazer em casa. Tenta procurar uma nota grave, uma nota um pouco mais aguda, que vocês tenham certeza que estão emitindo só com uma musculatura e só com outra. Se eu tentar fazer isso com a mesma nota, como é que vai ficar? Vai ficar mais estranho, o som vai ficar super esquisito. Mas vocês também vão perceber o yodel, só que é mais difícil de conseguir. Eu vou tentar. Fica estranho, né? A gente desafina um pouco, porque é mais difícil. Como eu estou fazendo na mesma nota, eu estou mostrando para vocês, na prática, que os músculos eles vão ter uma região de interseção. Aqui eu tenho extensão no meu TA, aqui eu tenho extensão no meu CT. Ó, tá vendo? Aqui no meio eu vou ter uma interseção, ou seja, tanto o meu TA quanto o meu CT eles conseguem emitir essa nota. Foi o que eu fiz agora há pouco, mas essa é mais difícil. Tenta fazer daí com as duas notas do jeito que eu fiz a primeira e coloca a mão na garganta para vocês tentarem perceber essa diferença. Então, se você é um cantor popular, você deve desenvolver o seu TA, deve desenvolver estudos para que esse TA seja fortalecido e você deve tomar cuidado, sobretudo, na região mais aguda, ou seja, no limite do seu TA. Porque é nessa região onde você pode fazer errado, você pode forçar e acabar tendo algum problema físico, de ordem física, um problema maior. Então, sempre que você cantar usando o seu TA e tiver numa região limite, que você já está quase gritando, você precisa da técnica vocal para conseguir fazer isso da forma menos danosa para a sua estrutura. Então, se você é um cantor erudito, o cuidado que você tem que ter com o seu TA é entender se esse uso vai prejudicar você nos seus estudos eruditos. Isso aí precisa ser visto com o seu professor. Como eu faço uma voz mista? Essa não é uma pergunta que tem uma resposta fácil, porque essa voz mista ela também vai depender do estilo vocal que você está executando.
A voz mista usada pelo cantor popular brasileiro, ela é de uma natureza. A voz mista usada pelos cantores eruditos, ela também procura outras regiões e é de outra natureza. E também existe uma voz mista que fica no meio termo, que é a voz mista utilizada pelos cantores que utilizam belting, que é uma técnica associada à forma de cantar dos musicais da Broadway. Então existe uma forma de se trabalhar vocalmente, tecnicamente, com cada estilo vocal que você está se dispondo a cantar. Então, de forma geral, cuidar do TA, cuidar do CT, cuidar da voz mista é tomar cuidado realmente com a sua sensação, ou seja, tá cantando, tá doendo, tá machucando, não tá correto. Estudar de forma consciente, de forma orientada, sempre com aconselhamento de um profissional daquele estilo e fazer os aquecimentos e manter os estudos em dia. Esse é o conselho geral. E é isso aí, pessoal. Se gostou, dá um like. Se ficou com dúvidas, comenta e segue o canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima aula.